Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos dessa quarta-feira, dia 27/5/2026. Jogo 1, lá na Liga de Conference, Crystal Palace vs Rayo Vallecano. Esse jogo é uma final. Crystal Palace é muito favorito para vencer essa partida e ser campeão. Possível placar exato para esse jogo: 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 2, Copa Sul-Americana, Caracas vs Botafogo. O Botafogo vem na primeira colocação e o Caracas é o segundo colocado. Possível placar exato para esse jogo: 1-1, jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 3, ainda na Copa Sul-Americana, Olímpia vs Audax Italiano. O Olímpia vem na primeira colocação e o Audax Italiano é o terceiro colocado. Dos últimos 5 jogos do Olímpia em casa foram 3 vitórias e 2 empates. E o Audax Italiano como visitante são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo: 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 4, ainda na Copa Sul-Americana, Vasco vs Barraca Central. O Vasco vem na segunda colocação e o Barraca Central é o quarto colocado, que já está eliminado. Possível placar exato para esse jogo: 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 5, ainda na Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro vs Puerto Cabello. Possível placar exato para esse jogo: 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 6, ainda na Copa Sul-Americana, Cienciano vs Juventude. Dos últimos 5 jogos do Cienciano em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. E o Juventude como visitante foram 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo: 1-1, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 7, Copa Libertadores, Independente Del Valle vs Rosário Central. O Rosário Central vem na primeira colocação do grupo e o Independente Del Valle é o segundo colocado. Possível placar exato para esse jogo: 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 8, Copa Sul-Americana, River Plate vs Blooming. O River Plate vem na primeira colocação e o Blooming é o quarto colocado. Possível placar exato para esse jogo: 3-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa primeiro tempo. Jogo 9, Copa Libertadores, Bolívar vs Independente Rivadavia. O Independente Rivadavia vem na primeira colocação e o Bolívar é o segundo colocado. Esse jogo é muito importante para o Bolívar se quiser alguma coisa na competição. Possível placar exato para esse jogo: 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 10, Copa Libertadores, Fluminense vs Laguaira. O Fluminense vem na terceira colocação e o Laguaira é o quarto colocado. Esse jogo é muito importante para o Fluminense se quiser continuar vivo na competição. Possível placar exato para esse jogo: 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa primeiro tempo. Jogo 11, Copa Sul-Americana, Red Bull Bragantino vs Carabobo. O Carabobo vem na segunda colocação e o Bragantino é o terceiro colocado. Possível placar exato para esse jogo: 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 12, Copa Libertadores, Corinthians vs Platense. O Corinthians já está classificado e o Platense é o segundo colocado. Dos últimos 5 jogos do Corinthians em casa, venceu todas as partidas. E o Platense como visitante são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo: 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Ficamos por aqui. Boa sorte a todos. Você que não é inscrito do canal, se inscreva, curte, compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!